Claro que o Lucas vai defender aqui o livro de Mórmon como sendo inspirado. Lucas, por que você defende que o livro de Mórmon é inspirado? O livro de Mórmon é uma escritura sagrada. Deixa eu aumentar seu microfone. Sim. Porque está muito baixo. Peraí. Obrigado. Isso. Obrigado. Tá isso. Perfeito. Estão me ouvindo bem? Vão dizendo aí nos comentários, pessoal. Tá melhor agora? Por outro lado, assim? Certo. Desculpa, não, mas gente, o fio não dá. Tá bom. Só que ficando perto aí já tá bom. Ok. Então, o livro de Mórmon, nós consideramos como uma escritura sagrada comparável à Bíblia. Não é a Bíblia, não é um comentário bíblico. Ele fala de Jesus Cristo, fala de Deus, nosso Pai Celestial, e ensina os homens o caminho da salvação. Então, depois que li e estudei o livro de Mórmon, perguntei a Deus se era ou não a palavra de Deus. E senti no meu coração que é verdadeiro. No livro de Mórmon, eu achei uma defesa forte à Bíblia. Então, o livro de Mórmon me ajudou a entender melhor a Bíblia e achar os caminhos de Deus. E uma das coisas maravilhosas é que o livro de Mórmon está aberto para investigação para todo mundo. As pessoas elas podem ir, ler e perguntar a Deus. Eu trouxe uma cópia, uma réplica, da primeira edição do livro de Mórmon, que foi publicado em 1830 a 1829. E essa edição, é claro que é uma réplica, né? Porque o original custa milhões e milhões de dólares. Na maior biblioteca do mundo, que é do Congresso dos Estados Unidos, o livro mais requisitado para se ver é o livro de Mórmon original. Então, a importância do livro de Mórmon, ela é histórica, mas... Na Biblioteca do Congresso? O original está na Biblioteca do Congresso? A gente tem algumas cópias pelo mundo ainda da primeira edição, e duas delas estão na Biblioteca do Congresso. Uma, inclusive, assinada por Martin Harris, que é uma das testemunhas do livro de Mórmon. Bom, pastor Paulo Henrique, por que o livro de Mórmon não pode ser considerado um livro sagrado ou inspirado? O livro de Mórmon, da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, é um livro que passa, né, que apresenta alguns problemas, né? E eu já tive numa outra oportunidade de conversar com o Lucas e com o Vitor, né? Mas muitas interférias e a gente não conseguiu dialogar. Espero que hoje a gente possa trabalhar algumas questões. O surgimento, quando a gente vai falar de uma religião, é importante falar do início dessa religião, quando essa religião começa, né? 1830, se não me falha a memória, é o início da religião, e é como essa revelação se desdobra, não é? E eu volto a indagar aquela pergunta que eu fiz para você, que eu reitero dizendo que eu achei bonito da sua parte quando você disse que nunca ouviu ninguém falar, que era um argumento inédito e tal. Quando a gente vai falar do cristianismo, todo mundo vai falar de origem. Por quê? Por exemplo, quando a Escritura Sagrada começa falando de Jesus, ela começa falando da genealogia de Jesus, né? Mateus capítulo 1, versículo 1, né? Evangelho kata matitaio ena. Genésio Jesus Cristo, uion Abraão, uion David, uion tutel. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Deus. Então, ela vai trazer essa ideia da historicidade da genealogia. E quando você trabalha a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, é como ela surge. Parece que surge como qualquer outra religião, que tem sempre um livro sagrado, uma revelação de alguém sagrado encostado no pé de alguma árvore, né? O pentecostal vai falar que foi no pé de zimbro, e não dos mormons, né? Brincadeira de pentecostal. E a pergunta que eu faço, né, já falando essa ideia, e por que eu defendo que a Bíblia de Mórmon, ou o livro de Mórmon, não é um livro sagrado, inspirado por Deus, é a origem da revelação que Moroni traz para Joseph Smith. Por exemplo, em que consiste a origem desse anjo, né? De onde vem o anjo Moroni, que ele tem uma autoridade teoricamente enviado por Deus
para entregar a Joseph Smith essa revelação e a partir dali ter o desdobramento da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Excelente. Ótima pergunta, porque a origem do livro de Mórmon, ela ajuda a gente a posicionar o livro de Mórmon, né? E por isso que a história da origem já está bem no começo. Qualquer versão do livro de Mórmon que você pega, você encontra o testemunho de Joseph Smith contando como é que se deu isso. E eu vou resumir. Começo do século XIX, Joseph Smith com 17 anos, ele tem uma visão extraordinária na casa dele. Ele vê um facho de luz, se apresenta um personagem, diz que o nome dele é Moroni, conforme você falou, enviado por Deus, e que existe um conjunto de placas de ouro, ou com aparência de ouro, que está enterrado próximo, uns 5 quilômetros lá da casa dele, que tem a palavra de Deus, que conta a história sobre povos antigos que viveram nas Américas, e é um testamento de Jesus Cristo. Então, depois que essa visão acaba, ela se repete mais 3 vezes. Depois, no dia seguinte, ele vai trabalhar, porque era um fazendeiro. Fica muito cansado, afinal ele teve essa entrevista a noite toda. E o pai dele disse, você deve estar doente, vai para casa. Quando ele tenta retornar para casa, o anjo aparece novamente e diz, ó, vai, conta para o seu pai. E ele contou, o pai acreditou, e o pai disse, vai fazer o que o anjo disse. Ele era bem jovem, talvez. 17 anos. 17 anos. E ele anda 5 quilômetros, vai até uma colina de considerável tamanho que existe ali no norte de Nova York. A gente pensa em Nova York como aquela cidade grande, né? Mas até hoje, né, essa parte ainda é bem fazenda, bem rural. E ele foi lá, ele reconheceu o local, porque ele tinha visto em visão, enquanto o anjo se manifestava. Com o uso de uma alavanca improvisada, ele retirou uma pedra e havia uma caixa onde debaixo da terra havia alguns objetos, inclusive esse livro. Ele não pôde retirar o livro naquela ocasião, a família dele era muito pobre e ele foi tentado a usar aquilo para ganhar dinheiro. O anjo disse, você não está preparado. Depois de 4 anos de preparação, ele pôde retirar esses registros e ele traduziu em mais ou menos 80 dias de trabalho. Traduziu pelo dom e poder de Deus, ele tem a ajuda de um escriba. A maior parte do trabalho foi feito por Oliver Cowdery, que é uma das testemunhas do livro de Mórmon. Ele ditava, Oliver Cowdery escrevia. Ele ditava o que estava na placa. Ditava, não editava, ditava. Não, então ele ditava o que estava na placa. Sim, exatamente. Onde estão essas placas hoje? As placas elas foram removidas pelo anjo depois que Joseph Smith terminou o trabalho. Então você não tem materialidade nenhuma. Não temos, certo. não temos. Não tem, é uma questão de fé. Não tem como provar que essas placas existiram hoje, porque não tem como examinar elas. O anjo tirou. E aí, depois da tradução, foi levado para impressão. E em 1829, acho que foi em março de 1829, foi publicado os primeiros livros. Se não me engano, foi em 3.000 cópias, alguma coisa assim, né? Uma das quais a réplica está aqui na minha mão, não é o original. Mas, basicamente, essa é a história. Você falou sobre materialidade, né? Uma das evidências mais fortes do livro de Mórmon é o testemunho de 11 homens que deram seus nomes ao mundo testificando da veracidade das placas. 3 deles viram o anjo, o nome deles são Martin Harris, David Whitmer e Oliver Cowdery. Engraçado que esses 3 se tornaram inimigos do profeta Joseph Smith em algum ponto da vida. Se afastaram da igreja, foram excomungados da igreja, mas nunca negaram o testemunho que tiveram das placas. Inclusive, alguns deles foram diante de um juiz e disse, eu quero deixar claro que, embora eu não sou da igreja, o livro de Mórmon é a palavra de Deus e eu vi essas placas. Então, essa é uma grande evidência, porque depois de se afastar de Joseph Smith, eles poderiam ter todos os motivos para dizer que é uma fraude, que isso aconteceu na imaginação deles, mas não, eles continuaram testificando. A mesma coisa os outros 8 homens. Alguns deles se afastaram, mas permaneceram fiéis. Então, assim, basicamente essa é a história do surgimento do livro de Mórmon. Joseph Smith, um rapaz caipira, traduziu o livro de Mórmon pelo dom e poder de Deus. Ok, Paulo. A gente tem um grande problema, né, nesse discurso,
porque quando eu pergunto a ideia da origem, né, quando eu falo do nome, quem é Moroni, na verdade, a gente tem alguns problemas na historicidade dentro do cristianismo e dentro do judaísmo, né? O argumento você já conhece, a gente acabou dialogando, eu repito o argumento dizendo o seguinte: dentro da cultura judaica, você tem os nomes dos anjos, né? Que são revelados por Deus na Escritura. Então você tem anjos, seres celestiais, serafins, querubins, e aí dentro da mística judaica, ofanins e outros seres celestiais. O nome dos anjos estão sempre atrelados ao nome de Deus, ou conforme Deus é chamado em hebraico, que é Elohim. Então você tem a partícula El, Micael, Gabriel, Ezequiel, Daniel. Os nomes que possuem ele, né, são os nomes que possuem a partícula ali do nome de Deus. Gabriel e Micael têm a partícula do nome de Deus, e os anjos que são revelados, ou seres celestiais que são revelados no Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, são revelados no Novo Testamento, principalmente num evento mais importante do Novo Testamento, que é a anunciação do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu pergunto a origem do nome, Moroni foi alguém que viveu nas Américas, que era um homem, e que esse homem se transformou num anjo depois da sua morte. Ele sobe e vem com a revelação para entregar para Joseph Smith. E aqui começa o problema com relação às escrituras. Por quê? Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala assim: portanto está destinado o homem a viver uma só vez e enfrentar o juízo de Deus. A grande dificuldade é que nenhum homem na Bíblia se transforma em anjo. E nenhum anjo na Bíblia se transforma em homem. E eu vou deixar essa brechinha aqui, que é o seu argumento que você vai ouvir, te ouço e faço o contraponto. Por quê? Porque se isso fosse possível, Gálatas capítulo 1, versículo 18, 19 e 20 fala assim: que se algum anjo descer do céu e vos anunciar um outro evangelho além desse que eu vos tenho anunciado, que ele seja maldito, amaldiçoado. Como é que esse anjo traz essa revelação, essa outra revelação, né? Porque o texto, o cerne da capa da escritura de vocês é dizendo assim, ó, outro evangelho, né? De Jesus Cristo. E aí eu vou dar uma contradição só. De novo, eu tenho utilizado os eventos mais importantes das escrituras sagradas. Eu pergunto assim: o evento mais comemorado, mais trabalhado na igreja cristã, algumas anualmente, algumas mensalmente, e esse argumento aqui é inédito, nós não falamos sobre ele. A ceia do Senhor, em algumas igrejas, Santa Ceia. Na igreja de vocês, a ceia do Senhor é feita com água. E aí eu pergunto: como que um anjo traz essa revelação tirando as próprias palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não seria isso contra as palavras do Senhor Jesus? Ok, Lucas. Muito bem, obrigado pelas considerações. Gosto de falar com pessoa inteligente. Muito bem, posso chamar de PH, pastor PH? Ok. Então, vamos lá. Primeira coisa, o nome dos anjos. Vou começar por essa ideia. Você falou bem sobre a tradição judaica, né? Mas os anjos na Bíblia começam muito antes da tradição judaica, embora a Bíblia seja o livro dos judeus. A gente concorda que Moisés escreveu os 5 primeiros livros ou alguém amando dele. Então é na perspectiva judaica. Mas os anjos, eles começam antes. E não quer dizer que os anjos no céu tenham o mesmo nome que é apresentado aos judeus. Até porque a língua que Adão falava, a língua de Deus, foi confundida na hora da Torre de Babel. Então pode ser que Miguel, Gabriel no céu tenham um nome diferente, numa língua diferente. Moroni, a gente está usando em português, mas o nome dele real talvez fosse até outro. É o que chegou para nós da tradução. Então, não sei porque o anjo Moroni chama Moroni. O que nós sabemos da língua do livro de Mórmon é que
é um povo que saiu da Palestina e foi vindo para a América 600 anos antes de Cristo. Eles trouxeram a língua hebraica, mas também registros em egípcio reformado, um egípcio diferenciado. A civilização se desenvolveu por 1000 anos. A língua é viva. 1000 anos, se você pegar o português de 1000 anos atrás, vai ser bem diferente do que nós falamos, né? Não sei nem se tinha português Camões e de quando, não sei. Mas o fato é que, assim, é bem diferente. Então, é provável que as modificações linguísticas acabaram criando esse nome, né? E eles deviam conhecer um pouco de hebraico, porque o livro de Mórmon tem hebraísmos. Você encontra quiasmos, por exemplo, que são estruturas bíblicas, ali no livro de Mórmon. Então, sobre o nome do anjo, eu não acho que é uma evidência forte, porque era um povo diferente. Deus pode enviar mensageiros específicos para falar segundo aquele povo vai entender. E também há essa questão da tradução. Agora, com relação a outro evangelho, o subtítulo do livro de Mórmon não é outro evangelho de Jesus Cristo, mas é outro testamento de Jesus Cristo, significando que é um testemunho adicional. Não é suplementar, não vem para tirar a Bíblia, não vem para deixar ela menor, mas para ajudar a gente a compreender o verdadeiro Deus de Israel. Quantas igrejas cristãs existem hoje? Muitas, todas usando o texto da Bíblia. Essa confusão, sempre tem debate aqui, né? E a gente pode ver que as pessoas têm diferentes perspectivas com o mesmo texto. O livro de Mórmon vem para esclarecer qual o significado, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, conforme o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 13:1, será confirmada toda a palavra. Então, o que nós queremos é mostrar às pessoas que Deus ele ainda continua falando, que o livro de Mórmon testifica das verdades bíblicas. Sobre Gálatas, para mim, é uma defesa recorrente, porque todos os nossos amigos protestantes, eles usam essa escritura, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. E quando eu fui um missionário de tempo integral, era muito normal ouvir essa crítica. E se explica da seguinte maneira: concordamos com o que o apóstolo Paulo fala. Se realmente um anjo do céu aparecer e falar qualquer coisa contra o evangelho de Jesus Cristo que Paulo pregou, seja amaldiçoado. Mas o desafio que nós propomos é o seguinte: este é o mesmo evangelho, é o mesmo Cristo. Eu posso abrir várias escrituras do livro de Mórmon aqui, se nós tivermos tempo eu gostaria de fazer, para mostrar como corresponde com as escrituras bíblicas. Como Cristo ele é apresentado, a cada 2 versículos você encontra um título ou um nome referente a Jesus Cristo. Não pode ir muito longe sem aprender de Cristo. Portanto, não é outro evangelho, é o mesmo evangelho. Bom, legal. Então, essa questão, algumas questões, né? Sobre a questão, vou trabalhar um pouquinho que é a minha aqui, a questão linguística, né? Sou professor de português, sou professor de grego e hebraico. Antes de existir um alfabeto escrito, existia um alfabeto falado chamado de Alfabet Seradim. Então, antes de ser constituído o hebraico que nós chamamos de hebraico quadrático, antes desse hebraico pode ser um hebraico quadrático, nós vamos falar que existia um hebraico pictográfico, né? A picture, a escritura, desenho, inclusive o senhor citou a ideia de que as escrituras antigas, um egípcio um pouquinho mais moderno, falta evidência histórica, evidência arqueológica, que tenha existido, que tipo de egípcio é esse. Eu tenho uma especialização em arqueologia, estudei um pouquinho egiptologia, não sou nenhum tipo de especialista, mas quando você vai trabalhar a escrita pictográfica, a escrita cuneiforme, toda essa estrutura que já era falada passou então a ser desenvolvida na evolução da história, da própria civilização mundial. A fala vem primeiro que a escrita. Então os textos passaram a sua evolução, mas não precisa ir de muito longe para entender que um alfabeto fenício, que provavelmente tenha sido o primeiro alfabeto ao longo da história, regido ali na região da Mesopotâmia, você pega o Aleph, que era a cabeça de um boi, ele muda a sua escrita, mas a sua pronúncia era a mesma. Então, o que subentende-se que aquilo que era falado e ou verbalizado manteve-se a sua tradição conforme a escrita.
Então a criança hoje, sistema pedagógico, ela aprende primeiro papai, mamãe me dá, né? Começa a pedir, e depois ela vai aprender a escrever. Quando se fala da ideia do nome, que o senhor disse que não sabe a origem, que provavelmente tenha sofrido uma mutação morfológica, a gente tinha que ter pelo menos um resquício fonético. Ou seja, é um exemplo que o senhor costuma utilizar. Pedro, ele é a expressão aportuguesada, que em hebraico você pega a ideia de Petros, né? Você tem Kefas. O nome continuou sendo o mesmo nome, porque nome próprio no texto não se traduz, se translitera, para manter a sua originalidade. Porque o texto escrito não trabalha com significado, ele trabalha com a transcrição. O mesmo ocorre para Paulo em hebraico, Shaul, Saulo, Saulus, na verdade, Paulus, e no português foi até transliterado errado porque é Paulo. O sigma não foi transliterado. Então aqui está como Paulo, seria Paulus ou Saulus. Mas se mantém a ideia da originalidade. Então, por exemplo, quando o senhor fala Ezequiel, Gabriel, Rafael, toda essa ideia mantém em português, é igual, só muda a fonética. Porque o Lamed, né, no final, ele vai remontar a ideia europeia do português de Portugal, que são línguas indo-europeias. Então o português fala Rafael, Ezequiel. Muda a fonética, mas mantém a originalidade da transcrição. Eu ainda continuo não encontrando nas escrituras originais uma referência fonética e nem uma referência morfológica. E eu devolvo para o senhor também, para não ficar assim enfadonho, que infelizmente o senhor não respondeu a questão da ceia, que é o evento mais importante do cristianismo. Obrigado. Que vocês fazem isso com a água. Inclusive, eu vou tentar ir um pouquinho mais longe, dizendo que é através do sangue de Jesus que nós temos o perdão dos nossos pecados. Seria não ser muito audacioso da nossa parte tirar as próprias palavras de Jesus, quando ele levanta, inclusive, dentro da cultura judaica, a quarta taça, mostrando que ele é o Messias, quando ele faz abrahar do vinho e mostrando para todos, e depois eles cantam o hino e vão em direção ao Monte das Oliveiras. Como fica isso? Ótimo, obrigado por ter me lembrado sobre a ceia. Eu realmente tinha esquecido de falar, mas eu queria retomar sobre a questão do anjo. Pode falar. Assim, os muçulmanos, eles acreditam que o anjo Gabriel apareceu, o mesmo Gabriel que apareceu para Maria, apareceu para Maomé, revelando as palavras sagradas do Alcorão. Se fosse a nossa capacidade de reconhecer a verdade apenas atrelada ao nome de um ser angelical, conforme transliterado pelos judeus, um nome celestial transliterado, que tem essas terminações iguais, o livro de Enoque está cheio de nome de anjo ali, então nós teríamos forçosamente que considerar, e nós não consideramos assim, como verdadeira aparição do anjo Gabriel a Maomé. Só porque o anjo Moroni tem um nome que não termina com El, não significa que a mensagem seja falsa de pronto. Porque nós concordamos que não é dizer que um anjo com o mesmo nome bíblico apareceu que é verdadeiro. O que tem que ver é a mensagem que foi dada. Sim. Então, o Alcorão, já que eu estou mencionando isso, e todo o respeito aos meus amigos muçulmanos, que eu estudei com maravilhosos amigos muçulmanos no meu mestrado, o desafio do Corão é o seguinte: se você conseguir reproduzir alguma coisa do Alcorão, então você vai poder dizer se esse livro é falso ou é verdadeiro. Porque eles dizem, desafio qualquer pessoa a reproduzir as palavras sagradas. O desafio do livro de Mormon, porque a história é parecida, né? Dos muçulmanos e dos mormons, é um pouco parecido. Um anjo aparece, revela. O mesmo acontece com o judaísmo. Um anjo apareceu para Moisés, um anjo apareceu para Maria. Sempre tem um anjo no meio. Sempre tem. E aí a gente fica confuso, mas que história. Aí que tá, o desafio do livro de Mormon, isso é maravilhoso. Qualquer pessoa pode descobrir que é verdade ao ler, ponderar e orar. O desafio do livro de Mormon é: você não precisa escrever algo parecido, você não precisa acreditar em Joseph Smith. Cadê as placas? Não tem. Você pode perguntar direto a Deus. Tiago 1,5 recomenda: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A questão da ordenança da Santa Ceia, que é tão sagrado para nós, nós partilhamos a ceia todo domingo.
na reunião mais importante que temos na igreja, que é a reunião sacramental. Nós chamamos a ceia de sacramento. É uma ordenança muito importante, onde nós renovamos nosso compromisso com Deus. Nós prometemos guardar os mandamentos, nós prometemos tomar sobre nós o nome de Cristo. Só que nós partilhamos o pão e a água. Se você for na igreja, você não vai ver vinho mesmo. Quando Joseph Smith restaurou o evangelho, o Senhor ensinou que deveria ter o sacramento. Na primeira reunião, no dia 6 de abril de 1830, foi abençoado o vinho e o pão. À medida que a igreja foi se desenvolvendo, muita perseguição começou. E as pessoas, elas envenenavam o vinho para vender para os membros da igreja. Mais uma vez um anjo apareceu, não sei se é Moroni, porque a escritura não fala. Isso está num livro chamado Doutrina e Convênios, Doutrina e Convênios 27. Um anjo aparece e diz para Joseph Smith: não precisa comprar vinho dos seus inimigos, porque não importa o que se coma, o que se beba, desde que seja feito na glória de Deus. Então o que acontece é uma autorização divina para que nós possamos partilhar a água em lugar do vinho. Essas mudanças, elas não são incomuns para quem lê a Bíblia. Nós podemos ver uma grande mudança que foi do sábado. Em vez do sábado, nós guardamos agora o domingo. Com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Qual texto que tem essa mudança do sábado para o domingo? Nós baseamos em alguns textos de Atos e também de outras epístolas. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo... normativo, né? Nenhuma fala domingo, até porque a palavra domingo não fala, mas fala primeiro dia da semana. A Bíblia fala de vários dias da semana, mas nenhum é normativo dizendo, ó, agora nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo. Expressamente assim, não. É uma interpretação. É uma interpretação. E isso a gente une com alguns escritos do primeiro século, né, dos pais da igreja, que falavam que eles passavam a guardar o domingo como o primeiro dia da semana. Mas, mais uma vez, a grande diferença entre os mormons, os membros da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, e os protestantes, é que nós não estamos baseando nossa interpretação unicamente no texto da Bíblia. Nós não recorremos a acadêmicos, a hermenêutica, para poder saber a verdade. Nós apreciamos esse trabalho de pesquisa, mas nós confiamos numa revelação viva. Nós acreditamos que Deus fala ainda como falava no passado. Então, a interpretação pessoal vem do fruto da revelação e não do estudo, ainda que o estudo seja muito importante. Bom, legal. O tempo é bem curto, né? Então eu vou encerrar essa questão da ceia aqui para a gente tentar entrar em uma outra questão. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 27, diz assim: em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, claro que quem entende um pouquinho de cultura judaica sabe que quando ele deu graças aqui, ele faz a brahá do vinho. Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, e o propósito do sangue ser derramado na voz de Jesus, nas palavras de Jesus, para perdão dos pecados. Água não lava pecado, nem bebendo, nem cair na chuva do céu. Batismo, né? Nem o batismo. Água. Não, nem o batismo também. O batismo é para remissão dos pecados. Não, mas é um simbolismo. A água não lava pecado, senão todo dia que a gente ela tomasse é simbólica banho, desde o começo, né? Os levitas, eles se lavavam. Não estou invalidando o batismo. A igreja cristã, ela não invalida o batismo. Mas o batismo, ele é um simbolismo do novo nascimento. Até porque Jesus não tinha pecado e se batizou não apenas para ensinar, mas é porque o batismo de João trazia uma outra lição e não dá tempo de trabalhar essa questão aqui. Então, para mim, esse é um dos erros mais graves e que colocam o livro de Mórmon como não sendo inspirado, de trocar. E agora mas o livro de Mórmon não fala de água. Não, a ceia de vocês, a gente está discutindo isso. Isso é uma coisa da igreja contemporânea. Então, mas se é o livro de Mórmon, eu vou lá mostrar. O livro de Mórmon fala que é vinho. Que é vinho. Em Então, terceiro, no F18 diz assim: e aconteceu que Jesus ordenou aos seus discípulos que lhe trouxessem pão e vinho. Sim. E ele faz a ceia aqui como ele fez no Novo Testamento. Não, beleza. Aí eu pergunto, fica pior ainda. Por quê? Porque se o livro de vocês fala uma coisa e vocês fazem outra,
a situação ficou mais grave ainda, porque não é um Novo Testamento, não é um outro testamento, um outro isso aí, evangelho. outro testamento. Então, se é outro testamento, então vocês estão criando outro em cima de outro. Porque, só um minutinho, porque se o que está escrito lá não serve, então qual que é? Tem um problema muito grave. E tem um outro detalhe, eu vou tocar na ferida lá que eu já sei onde eu já sei onde tem que chegar. É a mesma coisa. Eu mostro o texto do podcast, me mostra o texto na Bíblia que Deus mandou mudar o nome dele. Deus não mandou mudar o nome dele, falou que não era para falar em vão. A mulher samaritana sabia o nome de Jesus, o nome de Deus, e conversa e dialoga com ele. Uma mulher que era samaritana. Ninguém mandou mudar o nome de Deus. Então, assim, as mudanças começam a acontecer. Mas o que tem a ver o nome de Deus? A mudança. Por que a ceia do Senhor é feita com vinho e vocês fazem com água? Ah, tá. Isso é contra a Escritura, porque Jesus falou: esse é o cálice da nova aliança. Não é contra a Escritura porque não é normativo. Deus não diz, por exemplo... Ele fala do sábado, por exemplo. Ele fala o sábado assim, ó, vai ser perpétuo, né? E a gente mudou pro domingo. Mas perpétuo pra quem? Você é judeu? Perpétuo pro povo de Israel. Então pronto, a gente eu não sou judeu, então, eu sou de Efraim. Então eu não tenho que guardar. Eu sou da casa de Israel. Então, mas eu não tenho que guardar o sábado. E o assunto nem é o sábado aqui. Não, mas é só de mudança. Esse é o tema geral, não, mudança, sim, né? Sim, a possibilidade de Deus fazer mudanças. Não, beleza. E aí tem um outro problema. Eu vou entrar, a possibilidade de Deus fazer mudança. Por exemplo, o livro de Mormon fala que, Mormon 9:9 fala que Deus é homem. E a Bíblia fala, no número 23, Deus não é homem para que minta. Deus já foi homem? 9:9, vamos lá. Deus já foi homem? Eu quero ver se essa escritura, porque claro. eu conheço aqui o livro de Mormon, eu não estou lembrando dessa escritura, deixa eu abrir aqui. Mas eu queria falar da possibilidade de mudança antes de entrar nesse tema. 9:9, vamos ver. Porque não lemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que nele não há variação nem sombra de mudança. Não fala aqui que Deus é homem, mas eu entendo onde você quer chegar. Agora deixa eu falar sobre a possibilidade de mudança. Nós cremos, e isso está escrito por Paulo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ponto em comum aqui. Mas Deus trabalha com os homens segundo a sua fé e sua diligência. Portanto, ele adapta as suas ordens, e uma prova disso é a lei de Moisés. Não estavam preparados para uma lei maior, ele deu uma lei menor. Cristo vem e eleva a barra, né? Então, mudanças, elas são comuns nas Escrituras, elas acontecem sempre. Em nossa dispensação, devido às necessidades e circunstâncias dela, o Senhor falou, olha, vinho, vocês podem fazer com vinho, mas não é essencial. Pode ser água. E seguindo a revelação moderna, nós obedecemos. O livro de Mormon, por exemplo, fala que o povo não podia ter casamentos plurais, não podia ter poligamia. O livro de Mormon proíbe a poligamia. Mas a poligamia aconteceu nos primeiros dias da restauração e aconteceu entre os patriarcas bíblicos. Então, assim, dá para ver que há certas nuances, certas mudanças, dependendo do povo e das circunstâncias. Porque Deus sabe como nos abençoar e sabe o que nós precisamos. Então, a questão da mudança não é problemática para quem entende a Bíblia. Ela acontece. O fato é, essa mudança foi inspirada por Deus ou não? Essa é a pergunta. E não dá para ter uma resposta lendo a Bíblia. Você precisa aplicar o princípio bíblico de recorrer a Deus, porque Ele é que vai te revelar a verdade. Paulo, a questão mas sobre ela foi Deus é mudada homem. por Deus, então, essa mudança do vinho para a água? Foi Deus que revelou, por meio do profeta Joseph Smith. Mas já não tinha fechado o livro de Mormon? Já tinha fechado o livro de Mormon. Então, mas aí essa revelação ficou aonde registrada? É que conforme a Bíblia ensina, e também o livro de Mormon, como Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele continua revelando a palavra dele. Nós temos um profeta que continua recebendo escrituras e revelações. Então, nós não acreditamos num cânon fechado de escrituras. Nós acreditamos que ele continua aberto. Através do profeta, né? Mas Isso. não escritura, mas através do profeta, através de revelações. Que pode dar escrituras, pode dar novas escrituras. Do mesmo valor que tem a Bíblia. Ok. Paulo. Então, essa ideia de Deus, né, ser homem e tal, na verdade é um discurso do Rei Follett. Isso, um dos últimos sermões de Joseph Smith. E que, né, 1844, pouquinho antes dele morrer. Vai trabalhar essa questão, e aqui ele, no meu entendimento, ele pode estar se referindo a Jesus. Ele pode estar se referindo a Jesus, né? Se ele entende
que Jesus é Deus igual ao Pai, mas eu acho que vocês também têm um problema seríssimo com a Trindade. Tinha que ser 5 horas, só para trabalhar todo. Isso é muito problema. Não, muito mas problema, isso aí que você trouxe é muito interessante. Sim, porque esse é problema demais, irmão. Qual que é o problema? É assim, o que Joseph Smith disse, né? E eu vou concordar, se vocês quiserem, a gente fala um pouco sobre isso. Que é, como o homem é hoje, Deus já foi um dia. E como é o Deus é hoje, o homem pode vir a ser. É isso que Joseph Smith disse nesse grande sermão. Ele tem outros ensinamentos, o sermão é longo. A primeira parte dessa fala a gente não sabe muito. Tem gente que especulou, até profeta da igreja especulou, mas a gente não sabe. O que a gente recebeu mais informação é que nós podemos ser herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo então, e viver mas o que com você Ele. disse que profetas especularam, mas a gente não sabe, na verdade, o profeta é o oráculo para vocês. Então, os profetas, depois do Joseph Smith, eles trabalharam sim a ideia de que a primeira parte do sermão do Joseph Smith dizendo que, me lembra aí, assim como é que ele fala? Como Deus é agora, o homem já foi. O homem já foi? Não, como o homem agora, Deus já foi. Deus né? já foi. É que o Deus da Bíblia já foi um ser humano. Já foi como se fosse um ser humano de e tal. Um homem, Assim como você pode evoluir para ser um Deus para um planeta. Então, aí, muito bom. Eu quero explicar isso aí. Obrigado por vocês darem a oportunidade, porque é o seguinte, até na nossa fé as pessoas ficam confusas com relação a isso, porque uma coisa é o profeta ser chamado e falar a voz de Deus, outra coisa é o homem, porque o profeta não é perfeito. Nós não acreditamos que os profetas são infalíveis. Nós acreditamos que os profetas são homens mortais. Moisés, em vez de falar, foi lá e bateu 2 vezes na rocha. Jonas fugiu em vez de pregar. Pedro negou Cristo 3 vezes. Então, assim, a Bíblia ela é muito realista, mostrando que os homens tinham fraqueza, apesar deles serem santos e chamados por Deus. A mesma coisa, Joseph Smith, ele disse: eu nunca disse que era perfeito, mas não há erros nas revelações que recebi. Então, o grande teste é saber diferenciar. Ele está falando como profeta ou ele está dando a opinião dele? Porque eles eram sujeitos aos vícios da própria época, né? Eles imaginavam coisas que... Mas quando um profeta faz não sei como é que vocês falam lá, uma declaração pública, tal, ali, em tese, era para ser revelação, né? Então, mas nós não cremos nisso. Se você for ver na lei da igreja mesmo, para ser considerado escritura e revelação, tem que ser apresentado numa conferência geral, apoiado pelos seus conselheiros. Os conselheiros do profeta formam a primeira presidência, que é o coro governante, e os 12 apóstolos. Mas isso é agora. Não. Isso é agora, porque isso valia para o Brigham Young? Não. Valia. Tanto é que Brigham Young ensinou uma coisa esquisita. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Brigham Young ensinou a teoria do Adão-Deus. Isso. Que é uma coisa estranha. É uma coisa que foge tudo. Que é dele, que não era, por exemplo. Exato. Mas ele que ensinava, e um dos apóstolos foi contra, falou: não, isso daí tá estranho, eu não vou aceitar. Orson Hyde. Então nunca foi tornado doutrina. E depois que ele morreu, tiraram. Ficou por um pouco tempo ele ensinando. Foi no final da vida dele. Então, isso é uma prova, uma evidência de que, apesar de a gente estar falando do século XIX, uma igreja expulsa de seu país, vivendo no meio do deserto, com todas as provações, com todas as dificuldades, ainda assim, eles não podiam fazer o que quiser. Quando a doutrina, para ser estabelecida, precisava ser aprovada pelos coros governantes da igreja, os 12 apóstolos. Então, assim, só para o leigo que não conhece, o que acontece? O Brigham Young ensina mesmo uma coisa que depois é tida como heresia, sobre Adão, mas até ele ter tido como heresia por outro presidente, outro profeta, era doutrinas mesmo. Era doutrina assim, ninguém nem sabia ensinar direito, mas falou assim: bom, veio essa palavra, ele é o profeta, então é isso aqui, é isso aqui. Foi ensinado como doutrina, sim. Foi ensinado, mas não foi apoiado como o cânon de escritura. E depois caiu. Depois caiu porque o outro recebeu outra revelação. Então, essa história de que falar, não, nem tudo... Não, peraí. Ele falou, foi ensinado como doutrina, foi recebido como doutrina, tem registros, e depois caiu por conta de outro. Então, tem um desfazendo o que o outro falou. Então, é um pouco diferente do que falar assim, não, nem tudo que eles falam... Mas o próprio Brigham Young disse que ele não era perfeito, e ele disse assim, o teste, para vocês saberem se eu estou falando a verdade, é vocês buscarem revelação. Vocês não podem confiar cegamente em mim.
como líder. Então, ele ensinou, ele acreditava naquilo, ele inclusive incorporou isso durante um pequeno tempo no templo. Isso, mas e depois que ele morreu ainda era... O pessoal, mesmo sem saber exatamente como funcionava, mas tinha que ensinar, e só cai depois de outra revelação. Sim, porque aquilo na verdade nunca foi revelação, né? Era a opinião dele. Então isso só prova o ponto de que os profetas, eles têm suas fraquezas, eles são homens. O livro de Mórmon, ele começa com uma página título que foi traduzida. E ele diz o seguinte: se há erros, não condenais as coisas de Deus. E é um grande desafio a gente conseguir distinguir o que são as coisas dos homens e o que é de Deus. Mas, mais uma vez, se nós orarmos, perguntarmos a Deus, ele vai nos guiar, porque o interesse de Deus, conforme ensinado na Bíblia e no livro de Mórmon, é nossa salvação. Ele está interessado que a gente descubra a verdade. Então, eu convido todas as pessoas a lerem, ponderarem, aplicarem isso. Vai atrás, vai ler, vai procurar. Paulo. Então, o que acontece? São essas... levantei 2, 3 problemas. Tem vários problemas. Tem um problema da civilização, não tem evidência histórica desse povo que morou naquela região no surgimento. Agora, batendo numa questão bíblica, a questão da ceia, para mim ficou claro que não tem ordem de mudança, e aí é pior de estar praticando aquilo que não está nem no livro de Mórmon, é um problema. Não foi isso que eu falei que tem uma ordem de Deus, eu né? não tô, então, mas a ordem de Deus é baseada no quê? Falou e tá numa tudo bem? revelação. Então, mas é o que eu tô falando. O que acontece? Você queria um Com texto base- de Gênesis Apocalipse falando que pode mudar para água? Não, vamos lá. O que acontece? Qualquer pessoa pode se intitular profeta e falar assim: Deus falou comigo isso. Com base em quê? Porque tudo tem base, tudo tem regra, não é bagunçado. A Bíblia, a religião não é terra de ninguém. E aí as bases estão sendo colocadas aqui. Por quê? Porque vocês falam assim: a gente não acredita que tem que ter um texto, é por isso que vocês usam a voz, Deus falou com o profeta tal, o anjo falou com o profeta tal, porque não precisa ter base. Então Deus falou com o anjo, tá tudo bem, eu tenho que acreditar. Agora, na escritura não é assim. Sempre que Deus quer falar para uma grande nação, ele envia um profeta. E tudo que esse profeta fala é registrado. Vocês têm um problema histórico de interrupção aqui. Não, calma aí, deixa eu... Vocês estavam discutindo aí, dialogando, e eu aqui de boa. Deixa eu só mostrar. E depois vai falar que eu esqueci de responder. Não que vou. Falar agora. Não falo que você esqueceu, eu te lembro. E aí você agradece dizendo obrigado por me lembrar. A gente tem um problema, e esse discurso é falho de vocês também. Qual que é o discurso falho? Mas não precisa ter um texto para tudo. Antes de Israel ser o povo do livro, antes de Israel ser o povo ser o livro do povo, era o povo do livro. Então você tem que vivenciar a história para que essa história seja registrada. O início da civilização é assim. A imprensa vai surgir muito depois. O pergaminho, o papiro, o manuscrito vem muito depois de muita história ter sido vivenciado. Mas depois que a história passou a ser vivenciada, depois que o registro escriturístico passou a ser uma prática comum de transmissão de historicidade, nós temos 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz assim, texto conhecido de qualquer simples apologeta. O texto fala assim: toda a escritura divinamente inspirada por Deus qual é? Ela serve para quê? A escritura que é inspirada por Deus. Aí ele vai falar: inspirada por Deus para o ensino, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, para que eu corrija, para que eu instrua, para que eu seja um verdadeiro homem de Deus, eu tenho que estar baseado na Escritura. E quem falou isso não foi nenhum anjo. Foi o maior doutrinador da igreja, chamado de apóstolo Paulo. Que se rasgar os escritos de Paulo, incluindo Atos, nós não temos nenhuma doutrina para a igreja. Porque Jesus mesmo não doutrinou a igreja. Jesus não alimentou a igreja como pastor. Ele prepara os 12 vêm juntamente com o apóstolo Paulo e doutrina a igreja. Agora, esse mesmo apóstolo Paulo, que fala que tem que ter uma base, portanto aqui é mais um erro, que qualquer anjo pode descer. O Paulo já falou, se um anjo descer do céu, Moroni foi um homem que se transformou num anjo, olha a história. E agora trouxe uma revelação que não bate com as escrituras. E beleza, Efésios capítulo 2, versículo 20, fala assim,
Você tá metralhando ele de um monte de... Não, mas vou anotar pra não esquecer. Vai segurando. Vai segurar tudo. Tem que anotar, beleza, então tá bom. Já tá aqui, ó. Papel e caneta tá na mão. Sem computador, sem nada. Então, beleza. Vamos lá. A saideira aqui, que pra mim já tá... Eu tô satisfeito. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Eu pergunto pra você. Se os profetas vieram primeiro que os apóstolos, por que o apóstolo Paulo coloca os apóstolos na frente dos profetas, levando em consideração o Primeiro Testamento? Ele fala que a edificação da igreja, e aí ele está falando do corpo doutrinário, a base da igreja é fundamentado sobre o fundamento dos apóstolos, edificados. Edifício, para quem trabalha com construção, engenharia, você não faz a edificação duas vezes, é uma vez só. Só se o cálculo foi feito errado, e aí você tem que fazer uma reestruturação e é arriscado até cair o edifício. Ele fala fundamentado edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, com Jesus Cristo como principal pedra, e tendo Jesus Cristo como pedra angular. Se o próprio apóstolo Paulo, depois do Primeiro Testamento, pegando um cano do Antigo Testamento, porque o cristianismo herda um cano, fala que os apóstolos vêm em primeiro lugar, mas ele não desconsidera os profetas, como que vocês vêm depois do século XVIII, com o cano fechado, e até hoje, se surgir algum anjo do céu com qualquer nome, isso aqui foi o que Deus revelou, eu posso colocar e seguir como doutrina? PH, assim, desafio qualquer pessoa a mostrar alguma prática bíblica que nós não temos. Por exemplo, o sacramento, você falou da ceia. Nós temos. É diferente do que você interpreta a Bíblia? É diferente. Diferente do que Jesus falou, não do que eu interpreto. O dia do Senhor, nós temos. Os templos, nós temos templos. Não é uma sinagoga, não é uma casa de oração, é um templo. Tudo que está na Bíblia, nós seguimos. As escrituras, elas eram dadas na Bíblia. Você falou, os textos iam vindo. Os textos continuam vindo. Então, assim, tudo que está na Bíblia, inclusive os apóstolos, nós temos hoje. Outras igrejas, elas não têm um quórum de 12 apóstolos, como tinha no tempo de Cristo. Mesmo quando Judas saiu do quórum e foi se matar, eles lançaram sorte e escolheram Matias, porque era para continuar. O apóstolo Paulo, em algum momento se tornou um apóstolo, ordenado, membro daquela direção da igreja, e foi um grande missionário, como você falou, escreveu muitas coisas maravilhosas. Nós concordamos absolutamente com tudo que Paulo disse. Nós também concordamos com o resto da Bíblia, ela é verdadeira. Nós temos na nossa regra de fé a seguinte instrução: cremos ser a Bíblia a palavra de Deus. É o nosso livro. Se não fosse a Bíblia, Joseph Smith não ia ter ido ao bosque orar para perguntar com a igreja verdadeira e descoberto, por meio de revelação, que ele não deveria se unir a nenhuma daquelas igrejas, porque estavam todas afastadas de Deus. Por mais que existissem pessoas com boas intenções, elas não tinham a mesma verdade ensinada por Jesus Cristo. Então, a ideia de que um homem não pode se tornar um anjo, ela não encontra respaldo na Bíblia. Não tem nenhum versículo dizendo um anjo não pode se tornar... Mas me mostra na Bíblia um texto que um anjo se transformou, que um homem se transformou em anjo. Não tem, mas o que tem? Então como eu vou realizar essa prática? Porque a matéria do anjo é diferente da matéria humana. Mas por quê? Porque o anjo não foi criado É uma especulação sua, um estudo que foi feito por você, mas não está na Bíblia. Tá bom, vamos lá. Olha só. É que não dá tempo, peraí, é que você está falando por quê? Não, você está falando de coisas eternas, como querubins, serafins, coisas que não temos muitas revelações. Na história, então, não, vamos devagarzinho. O que o senhor pode não compreender, eu posso compreender ou vice-versa. Então, mas não está na Bíblia. Não, vamos na Bíblia. Vamos na Bíblia, mostra o texto. Aqui nada é fora da Bíblia. Vamos lá. Só o que vocês estão praticando que está escrito lá para fazer com sangue, vocês falam que é para fazer com água, aí tá fora da Bíblia. Mas é um princípio bíblico do mesmo jeito. Não é princípio bíblico não. Vamos lá. Tem coisas da Bíblia que você não faz. Por exemplo, você tem um quórum dos 12 apóstolos, como a Bíblia ensina. Você falou que a igreja tem que ser edificada sobre apóstolos e profetas. Me mostra os seus apóstolos. Não tem. Irmão, então, não tem. Deixa eu entender essa lógica. É a lógica das escrituras. Tudo bem, vamos lá. A lógica dos 12 apóstolos. Sim. É para sempre ter 12, você fala? Não está falando que a igreja de Jesus Cristo é edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, com Jesus como principal pedra de esquina? Mas que ninguém pode pôr mais fundamento, só tem aqueles 12. Ah, é? Então por que Matias foi chamado? Por que Paulo foi chamado? Porque o Judas caiu. E Paulo?
Mas Paulo não faz parte dos 12. Não faz? Ele se diz que é um apóstolo? Mas ele é chamado... Pô, Barnabé também é apóstolo. Ele faz Exatamente, parte dos 12. Barnabé. Ele faz parte dos Talvez 12. até Lucas tenha se tornado, a gente não Ele faz parte sabe. dos 12, Barnabé? Ele fez parte em algum momento. Então não são 12. Não, porque morreu, tem que substituir. Mas É assim quem que acontece. substitui o Tiago, que morreu no capítulo 12? Provavelmente Barnabé, ou Não, algum outro. O Barnabé ele é chamado de apóstolo muito depois, anos depois. Muito depois, porque leva um tempo para você substituir. Então, o mas fato quem é o decidiu? seguinte, Quem decidiu que o Barnabé substitui o Tiago é você, não é a Bíblia. não é eu. Certo? Então Olha qual só, que é o texto? o contexto é o contexto do Novo Testamento. Eu acredito que vocês estudaram bastante o Novo Testamento para saber o seguinte, Não, a minha pergunta que a igreja é assim, de Jesus Lucas, Cristo tinha eu não que quero continuar. ser desrespeitoso. A Não minha está pergunta sendo. é- Só não. que nossa opinião é diferente nesse sentido. Não, Você então, eu acredita queria que só entender tinha sua 12. lógica. Eu queria entender sua lógica. Uhum. No colégio apostólico, só tem 12 vagas, Isso, certo? certo. Jesus disse lá no texto do Jovem Rico, na ressurreição, haverão 12 tronos. Isso. Quem se sentará nos 12 tronos são os 12 apóstolos, que ele, Jesus mesmo, chamou. Uhum. Então Jesus chamou 12, ele não chamou 13, nem 14, nem 20, nem 50. Ele chamou 12. Isso. Minha pergunta é muito sincera. Tá bom. Qual é o texto, qual é o documento, qual é o fundamento que diz que sempre tem que ter 12? Porque Jesus chamou 12 e falou que lá só tem 12 cadeiras, né? É. Então tem 12 cadeiras, não tem Exato. 13. Então Não só tem 12. De onde que você está arrumando esse texto que tem que ficar sempre 12? É porque morre e substitui, né? É Ah, a lógica mas quem assim. decidiu isso? Olha só, quando Jesus ele organiza a sua igreja, ele não chama apenas 12, ele chama 70 para ajudar. Tem uma ocasião lá em Lucas que ele verdade. chama 70. Moisés tinha chamado 70 Ele no envia os passado. 70 de 2 em 2, Envia, verdade. Sim, mas né? eles não são apóstolos. Não são apóstolos. Isso, exatamente. Apóstolo, você sabe melhor do que eu, né, São PH? 12. Significa enviado, Isso. né? Enviado para pregar o evangelho. Ele no monte, quando ele tá para subir ali no monte da transfiguração, não, no monte da ascensão, ele fala para Monte eles das irem Oliveiras. pregarem o evangelho, tal. Então, uma das primeiras coisas que acontece em Atos é assim, olha, precisamos de mais alguém que seja testemunha de Cristo. Matias é escolhido. Então, mas aqui a minha questão é assim, ó, é verdade, o Matias é escolhido porque um dos 12 caiu. Exato. O Judas não foi substituído porque ele morreu. Ele foi substituído porque ele caiu. Se ele tivesse vivo, Ele continuaria como 12. não, se ele Não, tivesse né? vivo, Porque ele traiu seria Cristo. substituído do mesmo jeito. Ele não foi substituído porque morreu. Ele foi substituído porque caiu. Concordo. Porque lá no capítulo 12, o Tiago morre e não tem concílio para substituir A o Tiago. gente não sabe. Não está no texto. A evidência, a ausência de evidência não é evidência de que não ausência. tenha acontecido. Ah, Né? então é numa suposição. Ok. É uma então, construção. Quando você pega o texto bíblico, você tem que complementar, e vocês fazem isso bastante, complementar com outras coisas. Você pega, por exemplo, os pais da igreja, o que eles disseram, você pega os apócrifos, você pega quando pergaminhos você do Mar coloca os Morto. 12 de agora no mesmo patamar dos 12 que Jesus Cristo escolheu, aí tem um não problema. estão no mesmo patamar. Ah, então Você ok, está então- certo não, nisso. então ok. Eu vou esclarecer. Ok. Obrigado por ter forçado aí, porque é assim, Jesus disse que esses 12 julgarão a casa de Israel. Isso. E Só nós tem 12 acreditamos, tronos. só 12. Mas nós acreditamos que a igreja dele é fundamentada em apóstolos e em profetas. Como Pedro, ele não pôde viver, foi crucificado provavelmente de cabeça para baixo. E Isso. houve uma grande noite de apostasia. Na época da restauração, foi necessário que novos apóstolos fossem chamados. Quando Jesus visita as Américas, o livro de Mormon conta, ele também chamou 12 discípulos. Eles são chamados de discípulos, não apóstolos, aqui no livro de Mormon. Mas o fato é que eles tinham a mesma autoridade. Agora, quem vai julgar Israel, o próprio livro de Mormon ensina, são esses 12 que Cristo escolheu durante seu ministério mortal. Isso a gente concorda. Agora, o ponto que eu quero frisar é assim, a igreja de Cristo deveria continuar. Foram escolhidos outros apóstolos, mas devido à intensa perseguição e principalmente pela traição dos membros da igreja que se voltaram contra os apóstolos, a igreja se corrompeu e não pôde continuar o ofício apostólico. Ok. Quando algum pastor, algum estudioso diz eu sou um apóstolo, ele provavelmente quer dizer uma coisa diferente do que nós vemos no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é um ofício dado por Cristo. Eu vos colégio chamei e vos apostólico. nomeei. Né? É porque assim, no meio pentecostal também tem apóstolos, né? Mas há uma diferença gritante. Vamos colocar apóstolos de primeiro escalão, só tem 12 vagas, né?
O Joseph Smith não faz parte desse número de 12. Não faz. O Vai ser Brigham Young julgado não pelo... faz parte. Não faz. É isso. Entendeu? Vamos lá, Isso. Paulo. É isso aí. Então, a pergunta desdobrou, mas a pergunta não foi respondida. Me ajuda a lembrar. Irmão, roda demais, mas tá bom. O Paulo fala assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Cara, eu vou ter que falar isso aqui. E eu sei que vai rodar o mundo, os caras já estão com o dedo no corte lá. Não existe apóstolo estrangeiro. E quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Um texto anterior, ele fala assim, ó: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aí ele rege o texto do versículo 20 e do versículo 21. Até porque, se a gente... quem é meu aluno, um abraço para todos os alunos do seminário Nasci para Deus de Teologia. Eu tenho ensinado isso aqui na sala de aula, que eu estou dando aula de epístolas paulinas e falando sobre os escritos de Paulo e o apostolado de Paulo, mas não dá tempo de falar aqui. O questionamento que não é o cerne do nosso programa é que, assim, os apóstolos que são subjugados hoje, e a pastor César falou até pentecostais, eu queria só colocar um adendo: neopentecostal. O neopentecostal trabalha com o nome do ministério apostólico hoje. Se você pegar o crivo do apostolado cunhado pelo colegiado dos 12, 11, porque Judas tinha se enforcado, os apóstolos dos dias de hoje não vão cumprir o critério que eles colocam, e é por isso que Paulo fala que não existe apóstolo estrangeiro, porque é importante, Atos capítulo 1, versículo de número 20, versículo 21, que um deles seja conosco testemunha do ministério de Jesus, desde o tempo de João Batista até o momento em que Jesus foi elevado no céu nas alturas. E tendo orado, jogaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. É o que o texto fala. Então, se você pegar o critério para ser apóstolo, inclusive fazer parte dos 12, como uma extensividade que o pastor César pontuou muito bem, que o senhor levanta, não dá cumprimento aqui. Esse assunto para mim está encerrado. Mas a resposta que eu pedi não veio, porque Paulo fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Porque toda profecia que Deus levanta um profeta para falar e é registrado, como em Joel capítulo 2, versículo 28, que se cumpre em Atos capítulo 2, versículo 28, quando diz: homens, esses homens que estão falando agora, 9 horas da manhã, não estão bêbados como vocês estão dizendo. Ao contrário, isso foi predito por boca do profeta Joel. Então Pedro, que tinha traído a igreja, agora se levanta cheio do Espírito Santo para dizer que a profecia que tinha saído da boca do profeta e que foi registrado no livro, agora eles estão cumprindo aquilo que Deus levantou o profeta e que foi registrado na Escritura e que agora está sendo cumprido. O que eu quero dizer com isso? É que tudo que Deus fala, e mesmo que Deus levanta profeta, porque eu sou pentecostal e estou sentindo a presença de Deus aqui, está registrado, porque Apocalipse capítulo de número 22, versículo 18, existe uma declaração: todos os que ouvem as profecias desse livro, as palavras desse livro, se alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar alguma palavra de profecia, toda profecia é registrada. Então, é muito perigoso, com todo respeito e carinho, a fé de vocês acrescentar alguma coisa. E eu não falo só de vocês não, por isso que eu mencionei o judaísmo anteriormente. E serve para todo mundo. Ok. Lucas, manda aí. Bom, primeiro, evidentemente, não acredito que seja um requisito para o chamado apostólico ser judeu. Eu acredito que Deus ele se manifesta a todas as nações, tribos, línguas e povos, que sim, a história dos judeus, ou melhor, do povo de Israel, nos conta verdades fundamentais que nos ajudam hoje, mas eu acredito que tempo virá em que nós vamos saber sobre os procedimentos de Deus em outros povos, porque é o mesmo Deus sobre toda a terra.
E ele tem um modus operandi, tem uma maneira de trabalhar, que é chamando profetas e apóstolos. A diferença entre apóstolos e profetas, para nós, não é tão importante. A gente usa esse nome aí como, muitas vezes, como sinônimo. Porque os apóstolos, eles são profetas no sentido que tem um espírito de profecia. Uhum. É que o nome apóstolo foi introduzido pelo Salvador Jesus Cristo. Mas nós acreditamos que o mesmo poder que estava sobre Pedro, Paulo, estava também sobre os profetas anteriores, né? Moisés e tal. Mas que todos eles eram judeus. Não tem nenhum apóstolo no Novo Testamento que não seja judeu. Sim, todos eram judeus. Lucas, por exemplo, tem lá escrito, mas ele não era judeu. E eu acho engraçado, algumas pessoas falaram, nossa, primeiro que é uma mentira, né? Todos os apóstolos da sua igreja são americanos. Não são. A gente tem apóstolo brasileiro e tal. Sim. Mas porque está nos Estados Unidos fazem essa crítica. No passado era tudo judeu, tinha um irmão lá, né? Tinham irmãos, primos, tinha tudo. Então, assim, eu não acho, eu sei porque eram judeus. E vocês sabem também, Cristo, ele deveria nascer entre os judeus. Ele deveria, quando aquela mulher que é estrangeira vem, Cristo fala, eu fui enviado às tribos perdidas da casa de Israel. Os gentios só seriam abençoados depois sob o ministério dos apóstolos. Então, eu não penso que o Senhor tem uma exclusividade para com os judeus. Eu acredito que, como João Batista falou, até dessas pedras, Deus ele poderia suscitar a posteridade de Abraão. No sentido de que qualquer pessoa pode ser abençoada. E não vejo nenhum requisito explícito dizendo tem que ser judeu. Quando ele fala estrangeiros, você está modificando o sentido da escritura. Porque ele está dizendo aos Efésios o seguinte: vocês não são mais estrangeiros para Deus. Não importa se você é grego, se você é romano, né? Efésios era um centro, lá tinha muita gente. Você é da família de Deus. E uma última coisa que eu anotei aqui que você mencionou, PH, sobre Apocalipse. Apocalipse, eu que não quero essas pragas para mim, né? Mas assim, a mesma passagem, similar passagem, se encontra em Deuteronômio, quando fala que não pode acrescentar ou tirar nada, né? Agora, Apocalipse fala, voltando ao anjo, né? Que você mencionou, estamos falando de assuntos que a gente não compreende muito bem, mas olha só, Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração. Eles não são chamados de anjo na Escritura, mas de alguma forma eles estavam ali e apareceram ao Salvador. Pedro, Tiago e João falaram, vamos construir uma cabaninha aqui, né? Ficaram impressionados com aquela visão especial. Então, assim, é possível que seres que já passaram por essa terra ministrem aos homens, porque isso é bíblico. Então, eu não vejo problema de acreditar que alguém que já tenha passado por essa vida ministre. A gente chama de anjo, a gente chama de espírito ministrador, a gente pode chamar do que quiser. Mas o fato é que, depois da morte, se Deus desejar, essas pessoas podem continuar ministrando. E eu diria mais uma vez, todas as pessoas que têm dúvidas sobre o livro de Mórmon, a prova é essa, porque a gente vai ficar discordando aqui. Leia e pergunte a Deus se é verdade. Simples assim.